Vamos ler a Escritura para nós falar um pouquinho sobre a mensagem Conferência com Deus. Isaías, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20. Isaías, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Aleluia. Vamos então ler. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, nessa tradução aqui que eu estou na Scofield, ela diz, na outra diz, se quiserdes e ouvirdes, né? Aqui foi colocado, se quiserdes e obedecerdes. Aí, quem que está lendo, quiserdes e ouvirdes? É obedecer, né? Mas olha o que outras Bíblias diz, diz se quiserdes e ouvirdes, né? Então, mas aqui diz se quiserdes e obedecerdes, né? Eu creio que obedecer, ela fica mais claro, porque ouvir, no sentido de português, às vezes não temos o sentido, é só o som, não é só ouvir, né? Mas aqui, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, oramos, pedimos que o Senhor abençoe-nos agora, ainda que por alguns momentos estaremos considerando aqui a mensagem, meditando, que o Senhor possa ajudar-nos, Pai. Abençoa teus filhos que têm vindo nesta manhã, se congregados aqui na igreja, e tantos outros que estão em casa, famílias que estão em casa, em tantos lugares, Pai. Lá, São Paulo, Santa Catarina, Pelotas, Gramado, ali em Nova Petrópolis, tantos lugares, ali em Guaporé, ali em Uruguaiana, Itaqui, em cada lugar, Pai. Pedimos que o Senhor os abençoe a todos, que a presença do Senhor esteja ali com teus filhos, Pai. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Sublime graça do Senhor. Sublime graçado Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Aleluia. Podeis tomar assento, irmãos. Eu vou logo entrar na mensagem, onde nós paramos aqui, na outra, 15 dias atrás, eu creio que a gente falou aqui, fazendo um resumo. Foi na quarta-feira, né? Paramos aqui no parágrafo 134. Então, diz aqui o profeta, né? Eles tinham que ter uma conferência. Uma conferência, digamos, mais ou menos já como nós tivemos nesta manhã um pouquinho de conversa, é conversar, falar, analisar, né?
E o profeta disse, eles tinham que ter uma conferência. E alguma coisa tinha que ser feita, porque Jesus disse, não pregue mais. Jesus, depois da sua ressurreição, disse para eles, não preguem mais. Encerrou o trabalho. Não vai haver mais evangelismo agora. Só depois que você recebeu o Consolador. Só depois que ele vier. Subam para lá e fiquem lá. Até que vocês recebam o Espírito Santo. Agora, devemos parar e pensar um pouquinho. Será que essa ordem ainda é válida hoje? O profeta diz que sim. Que ninguém tem o direito, diz ele, à ceia, ao lava-pés, a nada, se não tem recebido o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que diz que você está em comunhão. Aleluia. A Santa Ceia não te dá o Espírito Santo. A Santa Ceia é para quem já tem o Espírito Santo, não é? Então disse ele disse, não preguem mais, não cantem mais. Que coisa! Vão para lá e espere, ore lá, fique lá, até que você receba o Espírito Santo. Não preguem, não cantem mais, não saiam mais a ministrar, mas quero ter uma conferência com vocês. E nesta conferência eu vou trazer o Espírito Santo. Aleluia. Nesta conferência vou trazer-lhes o Espírito Santo. Ver? Mas subam até a cidade de Jerusalém e esperem lá, até que eu volte. São João 14, 18, ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei. Fique me esperando, até que eu volte. Amém. Tenho que subir ao céu para deixá-los regozijar-se. Tenho que subir ao trono da majestade. O corpo, Jesus, diz o profeta, o corpo, Jesus. Mas ele disse, mas eu vou. Teremos uma conferência lá em cima e o Deus que habita em mim prometeu que eu poderia retornar para estar com vocês. Aleluia. Para não deixar vocês órfãos. Eu estarei em vocês. Não com vocês, em vocês. Amém. Em vocês, até o fim, até a consumação. Amém. Até a consumação do mundo. Até que tudo esteja encerrado. Irmãos, essa é a igreja em marcha. Essa é a igreja triunfante. Aí você você pode ler as mensagens, você pode ir para a mensagem aérea de Éfeso. O profeta disse que aquilo que foi dado à igreja primitiva é um direito inalienável dessa igreja aqui, final. É isso que me preocupa. Nós não podemos estar aí como pessoas derrotadas, fracassadas. Não! Nós somos um exército invencível. Aleluia! Igreja do Senhor. Aqui estamos. Não estamos fazendo de conta. Estamos realmente encarando de frente o que nos pertence. E pelas palavras de Jesus, que sobre esta igreja que tem o Espírito Santo,
as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Deus. Amém. Veja, até que tudo esteja encerrado, eu estarei com vocês. E as obras que eu faço, vocês também farão. Amém. Eu estou crendo, meus preciosos, em algo maior. Não, eu não me conformo com algo menor do que isto. Amém, aleluia. Diz o profeta, eles não sabiam como jamais fariam isto. E assim eles foram ao Pentecostes. E 120 entraram no cenáculo, fecharam a porta. E eles esperaram e esperaram. Esta é a questão, nós não sabemos esperar. O salmista Davi disse, esperei com paciência no Senhor. Esta é a questão. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ele me ouviu. E ele me tirou de um charco de lodo e pôs meus pés sobre uma rocha. Esse é o Deus que nós servimos. Mas eu preciso esperar com paciência no Senhor. Se Ele não me ouviu hoje, Ele vai ouvir amanhã. E se amanhã não, eu vou continuar esperando. Amém. O profeta disse que Noé teve paciência com Deus. 120 anos trabalhando, esperando, pregando, e parece que não havia resultado. Apenas salvou a sua família. Apenas salvou sua família. Aleluia! Mas ele não desistiu. E depois que ele entrou na arca, que Deus já tinha fechado a porta, ainda demorou 7 dias para cumprir o que ele tinha pregado durante 120 anos. Amém. Diz o profeta, o problema conosco, se não conseguimos uma audiência com Deus em 10 minutos, ficamos cansados. Oh, meu Deus, que o Senhor nos ajude. Ficamos cansados, nossos joelhos começam a doer. Aleluia! Para que isto? Nossos joelhos começam a doer, dói, e queremos sair então. Se Ele não nos responde exatamente da maneira como queremos também, Deus sempre responde, mas nem sempre, quase sempre é diferente da maneira que eu penso, mas sempre é melhor. A maneira dele é certa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Veja, se não responde exatamente da maneira que nós queremos, da maneira que, como pensamos, ficamos enfastiados com Ele. Desgostoso, não adiantou, orei, mas não resolveu nada. Pedi oração, mas nada resolveu. Às vezes as pessoas que pedem oração, mas elas mesmas não oram. Você deve pedir para alguém te ajudar a orar, porque você, em primeiro lugar, você ora. E daí você diz, me ajude a orar. Estou orando por esse assunto. Mas a pessoa, olhe por mim, fica lá assistindo televisão, conversando, abobrinha lá no celular, e alguém para orar por ela, né? Olha, é quase certo que Deus não vai responder, porque o canal tem que estar aberto para Deus passar. Aleluia!
Mas Deus disse, vinde, vamos arrazoar. Quer dizer, vamos dialogar, vamos ver esse assunto aí. Vamos entender esse assunto. Oh, aleluia! Subam ao Pentecostes. Queremos conversar lá. Vamos arrazoar com vocês lá. Somente subam lá e esperem. Diz o profeta, 10 dias. Eles assentados, talvez um pouco de pé, talvez orando um pouco, esperando pela promessa. De repente, o resultado da conferência no céu aconteceu. O Espírito Santo desceu. E diz a Bíblia que ele veio assim como um vento forte, impetuoso, e encheu a casa. Amém. Aleluia. Haviam 120 que estavam unânimes. Todos juntos e unânimes. Não havia discórdia, pensamento diferente. Eles estavam juntos, não apenas juntos, mas também unânimes. Amém. Aleluia. E diz, e eles foram cheios do Espírito Santo. Amém. Diz o profeta, mas quando Deus convoca uma conferência, isto é, jejuar, preparar para a conferência, né? Pôr a sua vida em ordem. E eu digo, meus preciosos, Deus tem nos abençoado muito. Deus tem nos guardado. Tudo está caminhando, mas não fiquemos deitados em berços esplêndidos. Vamos nos ocupar com o Senhor. Vamos nos ocupar. Eu sei que vocês são pessoas fiéis, temente a Deus, mas vamos manter o mais, vamos ser mais. Aleluia! Eu creio que nós precisamos de algo mais, de um exército preparado nesta hora. Amém! Essa é a conferência de Deus. Não é festejar, diz o profeta, mas jejuar, orar. Não entregar-se à imundícia, mas separar-se, purificando-se de toda injustiça. Quando você vai diante de Deus, limpe-se pela fé. Chegue certo diante de Deus. Amém. Aplicando o isopo do sangue e purificando seu coração, caminhando diante de Deus para uma conferência. Esse é o tipo de conferência. Quando você se encontra com Deus, então Deus lhes dá as ordens. E então você vai em frente. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou me sentindo muito bem aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Diz o profeta, há muitas grandes conferências que poderíamos considerar. Veja, houve uma conferência nos dias de Martinho Lutero, da Reforma. Deus chamou Martinho Lutero para pregar a justificação e ele o fez. Deus tomou alguém, Deus ficou buscando alguém, como nos dias de Noé, diz o profeta, ele buscou. E as pessoas estavam, nos dias antes do dilúvio, eram muito sábias. É isso que está acontecendo hoje. Hoje todo mundo é meio doutor, é meio advogado, é meio juiz. Qualquer coisa, se ele não sabe, ele pergunta para o senhor Google aqui, ou mais outro aplicativo, e ele te explica e sabe tudo. Mas cadê a fé? Muita sabedoria, ter resposta para tudo, até para se justificar nos seus erros.
Oh, aleluia! Então, nos dias de Noé, o profeta diz, Deus buscou um analfabeto. Não tinha. Ele foi lá pelas roças, pelos campos, e encontrou um analfabeto que temia Deus. Não era só porque ele era analfabeto, ele confiava no Senhor. Ele sabia trabalhar com madeira, se ele fazia seus galpões lá, Deus disse a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Amém. Deus o chamou e disse, olha, vou destruir essa terra, mas eu vi que você teme a mim, Noé. Veja como pobre estava a terra do temor de Deus, meus irmãos. Eu me arrepio em pensar que Jesus disse que os dias da vinda do Filho do Homem seria como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma. Esse é o dia que nós estamos vivendo. Aleluia! Por isso eu me preocupo com você. Eu sei como Deus nos ajudou aqui para estarmos aqui como igreja. Há uma caminhada até aqui. Quase 50 anos de caminhada. 40, esse ano completa 47 anos que eu fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E logo no ano seguinte, então, foi batizado os primeiros dois aqui. Irmão Enio e a minha esposa, que éramos noivos na época. E temos caminhado. Mas precisamos avançar. Vivemos um outro tempo, é uma outra etapa. Quando naquele tempo nós nem sonhava que houvesse um celular, nem sequer eu tinha condição de ter um telefone. Não, nem um telefone de linha eu podia ter. Hoje nós temos tudo nas mãos, mas precisamos ter algo mais. Precisamos ter um contato a mais do que o celular. Esse aparelho te coloca em contato com o mundo. Você pode ligar para o Japão, daqui agora, se você quiser, se você tiver alguém lá com o telefone. Você pode ligar pela internet, você pode ligar para o mundo todo. Mas ele não te coloca em contato com Deus. Você precisa entrar em comunhão com Deus. Amém. Então, nos dias de Lutero, Deus ficou buscando, tudo estava morto. Tudo era cerimônia, as pessoas estavam comprando cadeira no céu, como fala a Bíblia, estariam vendendo o trigo, as orações eram vendidas, o vinho, a alegria tinha que ser paga, tudo era, mas Deus disse, não retire o azeite e o vinho. Ainda haviam pessoas que estavam clamando pela verdade, mas como achar? Quando a Bíblia tinha sido sequestrada, estava amarrada dentro do Vaticano. Mas Deus disse, não, eu tenho alguém lá. Deus achou entre todos aqueles sacerdotes, achou um alemão lá que temia Deus. Veja. Quando fala dos alemães, pensa no Hitler, né? Mas tem coisas boas nos alemães também, né? Irmão Enio? Tem o Martinho Lutero. Assim é com todo mundo, né? Deus tem eleito em todo lugar. Deus viu lá um alemão, um padre, que era um professor de teologia. E Deus pegou ele e disse, olha, Martinho Lutero, traduz essa Bíblia. Comece a ler essa Bíblia. E ele começou a ler. Martinho Lutero temia tanto a Deus que ele se esmurrava pelos seus erros e ele queria se salvar. Caminhava de joelho, fazia sacrifício. Foi na Catedral de São Pedro em Roma, subindo de joelho.
Mas lá o Senhor vivificou a palavra para ele, dizendo: o meu justo vive por fé. Ele vive por fé, não é por penitência. E ele começou, ele na verdade, pensando que podia reformar a Igreja Católica, mas não se reforma uma roupa que está podre, roupa velha. Começou a pregando contra as indulgências que o embaixador de Roma vendia, pensando que aquilo não estava de acordo com o Papa, mas estava. E por fim ele foi excluído. E ele traduziu a Bíblia, e ele não pregou mais do que justificação pela fé. Os luteranos não viviam uma vida santificada. Na verdade, as pessoas eram outra época lá, já viviam uma vida diferente. Mas não havia, na verdade, a pregação da santificação. Era crer que Jesus Cristo pagou os seus pecados. Veja, então disse o profeta, houve uma conferência então nos dias de Wesley, também na Inglaterra, para pregar santificação, como Wesley testificou. Deus o chamou, aquele inglês, e o inspirou e dizendo: olha, não é só justificação pela fé, não. Nós temos que nos santificar. A Bíblia diz que se não houver santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação não veremos o Senhor. Então ele pregou, e ele estava preparando o caminho para a descida do Espírito Santo da rua Azusa. Aleluia! Veja, o profeta disse: eu estive ali, vesti o seu paletó. Estava ali com o paletó que João Wesley usava. O último paletó que ele vestiu, um manto. Eu estive em seu púlpito, onde ele pregava para 1.500 pessoas, todas as manhãs, às 5 horas da manhã. Mil e 1.500 pessoas vinham ouvir o João às 5 da manhã. Parece que nós estamos mais acomodados, não é? Um pouquinho mais acomodados, não é? Ele pregava 1h30, 7h30 encerrava o culto. Eles iam para o trabalho. Aleluia! Então, diz o profeta, eu me ajoelhei na sala e agradeci a Deus pela vida de João Wesley. A mesma sala que ele morreu, lá, o Espírito sobre mim. Eu pensei, sim, o Wesley foi fiel. Amém. Os santos anjos de Deus e Deus tiveram uma conferência que era tempo para pregar santificação, e eles selecionaram Wesley. E ele foi fiel a isto. Amém. Então vieram os pentecostais. Era tempo de ter uma restauração pentecostal. Houve uma conferência no céu. É tempo de derramar a plenitude do Espírito Santo. E isto desceu. E eles pregaram isto. E nós obtivemos isto. Recebemos o Espírito Santo. Amém. Eu creio que estamos em uma outra conferência. Eu creio que nós estamos em uma outra conferência, isto é, a vinda do Filho de Deus. Ele disse a seus discípulos: não sei o minuto nem a hora, ninguém o sabe, nem ao menos os anjos, mas haverá uma conferência em algum dia, em outras palavras, e o Pai decidirá aquele momento em que eu voltarei. Creio que essa conferência está em andamento. As decisões estão sendo tomadas agora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Seu Espírito, veja, preste atenção. Seu Espírito está vindo sobre a terra.
Amém. Aleluia. Que Deus nos ajude, meus amados. Veja, e ele está vindo tão forte, de tal modo, que isso se porá na congregação. Eu creio nisso. Isto não é passado. O profeta disse: a noiva ainda não teve o seu avivamento. Eu espero isto, discernindo os pensamentos da mente. Como diz a Bíblia, a palavra de Deus é mais penetrante, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, penetrando até as juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos do coração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tão tremendo essa mensagem, que dá vontade de ler na íntegra toda, né? Veja, ele teve sede como homem. Ele era um homem. Em seu corpo, ele era um homem. Em seu espírito, ele era Deus. Deus habitou em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Segundo aos Coríntios 5:19, né? Disse: trazei-me de beber. Ele estava com sede. Ele precisava de uma ajuda para que alguém lhe desse um copo de água. Assentado, não sei quanto tempo, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e ele ficou assentado ali. Possivelmente ali tem água, tem árvore, né? Tem vida. E ele estava na sombra de uma árvore ali, esperando alguém ali. Aquela mulher chegou. Ela é uma mulher de má fama. Vivia trocando de marido, de homem, como faz hoje aí na sociedade, nas artistas da televisão aí, né? E hoje é assim. A coisa está muito forte. Está muito forte. Muito forte. Facilmente você escuta: aquele casal já não estão mais juntos, se separaram. Falta de Deus. Falta de Deus. Gostaria de saber esta manhã se nós nos damos conta de que do que está nesse recinto aqui. Ele pergunta: nós nos damos conta do que está aqui nesse recinto? Se tão somente nos dessemos conta de que o Espírito Santo, ele mesmo, aquele lá que desceu no Pentecostes, aquele que testemunhará a nosso favor ou contra nós naquele dia. Ou ele vai falar a nosso favor, ou vai falar contra nós, no dia do julgamento. Está aqui mesmo agora, aqui desse recinto. E conhece os nossos pensamentos. Ele sabe o que nós estamos pensando. Se tão somente conheceras quem é o que fala contigo, tu lhes pediria de beber a ele, disse para a mulher. Amém. E ele continuou conversando com ela, até que ele captou seu espírito. E ele disse: vai chamar o teu marido, vem cá. E a mulher disse: eu não tenho marido. Diz o irmão Brana, a Bíblia diz, e o irmão Brana repete isso, né? Que naquele momento os discípulos estavam chegando. E para começar, já se admiraram que Jesus estivesse sozinho conversando com a mulher. Aquilo era contrário aos princípios da religião. E Jesus conversando com a mulher, é uma mulher de má fama ainda. Mas daí eles pararam quando viram ele conversando com a mulher. E escutaram ele dizer: vai chamar o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E eles disseram: ele errou. Primeira vez que nós vimos o mestre errar. Você já viu que às vezes nós ouvimos coisas e achamos que aquilo é um erro. E não é. E eles ficaram: ele errou. Porque ele disse que ela tinha marido e ela não tem marido. Aí
Ele ficou olhando para ela, não sei se ele respondeu imediato, demorou um pouco, mas ele disse: ah, sim, se tu tivesse 5, e aquele que está contigo hoje não é o teu marido. Aleluia. E ela correu para a cidade e disse: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Não é esse o sinal do Messias? Não é este ele? Ela disse: ele me disse tudo. Ele falou tudo o que tem acontecido comigo. Irmãos, este ministério de Cristo se manifestou nesse dia. Agora, como as pessoas gostariam de fazer uma fila para alguém revelar a sua vida? Deus está numa outra etapa. Você vai ver o irmão Branham antes da partida, dizendo: eu estou saindo dessa plataforma agora. Plataforma que ele disse de revelações. Eu vou só pregar a palavra. Na verdade, você não precisa que ele revele o que está no teu coração. Você sabe o que está. A palavra está discernindo o que está no teu coração. E você precisa julgar-se a si mesmo. Aquilo foi um dom para o mundo ver, conhecer. Não estou dizendo que Deus não pode usar, e Ele usa, e principalmente, essencialmente, se nós nos dedicar a Ele, nos consagrar, Ele pode usar um irmão para algo especiais, mas sempre lembrando que foi-nos dado a mensagem, a palavra, que é perfeita. Como Paulo disse, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Você vê que, se você for numa denominação, toda hora estão dizendo: ó, o Senhor está mandando falar para ti isso, o Senhor está dizendo aquilo. Não é nada de verdade. Raramente acontecerá algo lá de verdade. Mas você vê que a palavra vem e discerne o que você está pensando. Fala exatamente os seus problemas. A palavra é o perfeito. Amém. Sempre lembrando que não estamos, os dons ainda estão em operação para o que for útil, disse Paulo, né? Somente uma coisa terá chance, lá, diz o profeta. Deixe-me lhe dizer. Vou falar acerca da última conferência que chegará a ser realizada. Não, creio que nós não vamos poder concluir aqui a mensagem, mas o profeta está dizendo: eu vou falar agora sobre a última conferência que será realizada. Deus seja misericordioso. Somente uma coisa terá chance lá: reconciliado. Somente uma coisa terá chance lá: reconciliado. Viu o que eu falei antes, né? Na preliminar ali, né? Reconcilie-te. Não fique indiferente. Ah, mas ele errou. Então o que a Bíblia diz, vá falar com ele. Acerte. E terminou. Se você acertar, terminou. Ah, mas se ele errar de novo, se ela errar de novo, aí é outro problema. Aqui ele terminou. Reconciliado. Somente isto era a chance lá. Esse é o julgamento. E a única coisa através da qual você será reconciliado é quando você aceitou o sangue de Jesus Cristo como seu perdão e foi cheio do seu Espírito. Há uma conferência onde todo homem se reunirá, toda mulher se reunirá, toda criança se reunirá. Há um lugar selecionado onde esta conferência será realizada. Haverá marcado o grande juízo do trono branco. Deus permitiu seu profeta dar uma olhada e disse: os livros foram abertos. Abriu-se outro livro.
que é o livro da vida, milhões de ministros e anjos ministram a ele. E então foi escrito: se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio pecador? Aleluia! Em que posição você estará naquela conferência? Sentado no trono com Cristo? A noiva estará sentada lá, que renunciou a si mesmo e se posicionou ao lado dele aqui. Vai estar sentada com ele. A igreja, às vezes, nécias estarão lá no meio da multidão, dos milhões de milhões de milhões. E ele vai começar a fazer separação das ovelhas do meio dos cabritos. O que se leva a entender que as pessoas que morrem, que vão ser salvas, que são salvas, mas que não fazem parte da noiva, vão ficar aí misturadas ainda, esperando o julgamento, porque ela não sabe se está perdido ou se está salvo. Você já pensou? Passar aí 1000 anos ou mais, esperando. Você acha difícil agora esperar um pouquinho para Deus te responder? Você acha difícil resolver aquele problema? E depois ficar aí 1000 anos ou mais, esperando. Eu não sei se eu vou ser para o lago de fogo, se eu vou ser condenado, até o trono branco. E ele vai dizer: tu fosse fiel no mínimo lá, então vou te colocar aqui, vem para cá, bota a sua direita. Você, eu estava com fome e tu me deste de comer. Eu estava com sede, tu me deste de beber. Eu estava nu e tu me vestistes. Eu estava preso e tu me visitastes. Mas você aí não. Eu estava nu, você nem virou a cara para mim, né? Eu estava com fome, você não me deu de comer. Vocês entendem? Não precisa eu repetir, né? Então ele disse: haverá uma grande conferência onde todos nós estaremos juntos e deveremos daremos conta por esta manhã aqui. Daremos conta por esta manhã desta conferência terrena que tivemos esta manhã. Se você é um pecador, aceite a misericórdia enquanto oramos, enquanto inclinamos a cabeça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Aleluia! Vamos acompanhar o irmão Brana aqui, um pouquinho aqui, numa palavra de oração. Pai Celestial, com essa voz debilitada, um tanto danificada por causa da pregação, mas de um modo ou de outro, o grande Espírito Santo deu ao povo o pensamento que era para receberem. Quando o profeta disse: vinde e arrazoemos, diz o Senhor, agora venham, tenhamos uma conferência um com o outro. Aqui mesmo no assento onde nos encontramos, encontro-me assentado aqui ao seu lado, estou falando com você. Mas, Senhor, eu pequei, diz o pecador, eu fiz tantas coisas, eu não creio que tu me perdoarias, Senhor. Sou um bêbado, eu sou uma prostituta, eu sou uma pessoa de má reputação. Não creio, Senhor, que haveria uma chance para mim. Então, ouvimos as belas palavras retornarem: ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tirando a vida de muitos nenenzinhos antes de nascerem, fazendo aborto. Coisas que têm sido horríveis
ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã de um cordeiro. Que misericórdia! Vinde e arrazoemos, diz Deus agora, deixe-nos vir ter conferência, Senhor. Tu estás falando a teu povo, eles levantaram suas mãos, isto mostra que tu estás assentado ao lado deles, porque está escrito nas Escrituras, ninguém pode vir a mim, se o Pai não o trouxer. E todo o que o Pai me dá, virá a mim, e eu lhe darei vida eterna, e os ressuscitarei no último dia. Agora conceda, Senhor, que cada um que levantou suas mãos, aqueles que não levantaram também suas mãos, onde quer que tuas pequenas conferências estejam sendo realizadas, nesse edifício agora mesmo, com as pessoas, possam eles aceitar a tua graça perdoadora e serem cheios do teu Espírito, lavados em teu sangue, e ao fim da jornada, possa tu dizer: bem está, meu bom e fiel servo, tu fostes fiel naquela manhã, na rua 8ª com a PEN, agora entra no gozo do Senhor, que tem sido preparado para ti desde a fundação do mundo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu os encomendo a ti, nada mais posso fazer, eu sou apenas teu pregador, nada mais posso fazer, eles são teus, lida com eles, Pai, de acordo com as suas necessidades, de seus corações, nós o pedimos, os encomendamos a ti, no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos um pouquinho mais. Vamos seguir os comentários do irmão Brando um pouquinho mais. Aleluia. Se vocês notaram no tabernáculo, eu não permito que as pessoas vão e forcem as pessoas a ir ao altar. Eu não creio nisso. Se Deus não o trouxer, de nada servirá que alguém o faça. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E todo que o Pai o traz, porque seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Todo que o Pai me dá, virá a mim. Quer esteja em seu assento ou no altar, onde quer que você esteja, você virá. Isto é exatamente a verdade. Jesus disse: assim agora, vocês, queridas pessoas, que levantaram suas mãos, o próximo passo para você dar, se você ainda não foi batizado, é ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Esta é a receita do médico, Dr. Simão Pedro, o qual tinha a chave do reino, para dizer-lhes como entrar. No dia de Pentecoste, eles disseram: que devemos nós fazer para sermos salvos? E ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós, isto é, o que vocês acabaram de fazer. Então, sede batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados, para mostrar ao povo e ao mundo que vocês creem na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, que ele tirou os vossos pecados, então recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém. Sigam essa instrução. Amém.
Se não é nesse tabernáculo, no tabernáculo aonde você vai, quer dizer, aqui em Caxias, vamos dizer, né? A igreja aonde você vai, onde quer que você esteja, não fique de fora, dirija-se rápido a um corpo de crentes espirituais. Veja, vá à igreja de Deus, ele cita a denominação lá, né? Veja, Mombrana não fazia, cita aqui a Assembleia de Deus, Pentecostal, vá à igreja, vá à dualidade, à unidade, à trindade, o que quer que seja. Vocês, mas aí não, né? Mas o irmão Branham não cria em fabricar ninguém. É você que tem um discernimento. Não me importa onde você vá. Dirija-se logo a uma igreja. Coloque-se em companheirismo aí. Se eles ensinam pequenas coisas, talvez que você não diz, bem, o irmão Branham não ensinou isso desse jeito. Quer dizer, a pessoa diz, o irmão Branham não ensinou isso desse jeito. Bem, não faz qualquer diferença, de qualquer modo. Se você tem o Espírito Santo, siga em frente. Reúna-se com eles, avance. Nós vamos todos chegar a ser um de qualquer modo. Esse ser um era com o Espírito Santo, não era um com a denominação, você entende, né? Mombrana não fez grupos. Mombrana pregou a palavra. E o eleito capta e vai para o seu lugar. Nós ficamos, mas o Mombrana está dizendo que é para ir para lá, para cá. Não. É melhor a pessoa estar lá do que ele está no mundo, né? Mas se ele tiver o discernimento, ele vai caminhar e vai chegar à verdade. Essa semana eu estava falando na live que eu faço ali, dizendo como eu fui abençoado na Assembleia de Deus. Uma bênção. Eu tive 2 pastores abençoados. O primeiro foi o pastor Ciro Peralta, foi como um pai para mim na época, me ensinando a dar os primeiros passos, foi pouco tempo. Depois vim para Caxias, pastor João Lundgren, né? Que homem limpo, homem sério, né? Eu não saí de lá porque tive problema com eles, não. Eu saí por causa da mensagem. Claro que na época a gente não tinha a maturidade que tem hoje, né? E a gente está sempre aprendendo, né? Mas a questão é que você é abençoado aonde você passa, né? Foi um começo, foi uma ajuda, né? E você tem que prosseguir para algo mais alto, né? Não para mais baixo. Agora, nunca separando, você tem que congregar, seu profeta. Arrume um lugar, um corpo de crente para se congregar. Vê? Aleluia. Então, todas essas grandes igrejas que têm o Espírito Santo, grandes igrejas que têm o Espírito Santo se ajuntarão umas às outras em seus lugares apropriados, naquele dia, no corpo de Cristo, para o arrebatamento. Assim, apenas dirija-se aonde creem no Evangelho. De toda maneira, você é salvo pelo seu discernimento. É você discernir, né? Agora, como temos pregado esta semana, o costume judaico para as pessoas na época judaica era ir impor as mãos sobre os enfermos. Isto é o que eles faziam. Tudo era à base de imposição de mãos. Isto era uma regra judaica, mas nunca foi assim com os gentios. Nunca. Quando a filha de Jairo, ele era um sacerdote judeu, quando ela morreu, ele disse, Jesus, vem, impõe as mãos sobre a minha filha e ela viverá. Impõe as tuas mãos sobre ela. Mas quando ele foi ao centurião romano, ele disse, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Fica aí onde tu estás e diz somente uma palavra. E o criado foi curado. Então o profeta disse que os judeus eles se justificavam muito, eles achavam que eles eram os tais, né? Mas um centurião romano sabia que ele era um pagão. E ele disse, eu nem sou digno. Então ele disse que a fé da igreja gentia não é estar impondo as mãos. É crer. Né? É crer. Não há nada errado em pôr as mãos. Mas é crer. E o Mombrana vai fazer aqui
encerrando depois, mandando as pessoas colocar as mãos uns sobre os outros. Não há necessidade de fazer aqui. Até ele disse assim, você tem que crer como aquele centurião. Agora, ele disse, não são as minhas mãos que vai te curar, é você crer no que Jesus fez por ti, é isso que te cura. Ele disse, a mulher sírio-fenícia, uma grega gentia, ela veio a ele e disse, Senhor, tenho uma filha prostrada lá, a quem o diabo está nela de vários modos incomodando. E ela provavelmente era uma epilética do profeta, tinha algum tipo de insanidade. Disse, ela está numa condição terrível, poderia o Senhor curá-la? E ele provou sua fé, disse, não é digno, né? Que eu tire o pão dos filhos e dá aos cachorrinhos. E ela disse, eu sei disso, Senhor. É verdade, mas os cachorrinhos comem migalha. Ela tinha fé em Jesus, não importava que chamasse ela de cachorra, né? Importante que ela tivesse com Jesus, né? E ela disse, é verdade, Senhor, eu gosto disso, isso é verdade, mas o Senhor sabe, os cães também comem as migalhas. E ele voltou-se e disse, por esta palavra, mulher, o demônio saiu da tua filha. E ela ficou curada. Atitudes, nossas atitudes, falam mais alto que qualquer coisa, né? Veja, então, veja você, vamos concluir aqui, mas que isso possa realmente ser de ajuda para todos nós. Nós vamos nos colocar de pé agora. Eu gostaria de nós cantar um corinho e nós vamos para a oração. E eu quero que você creia, que você não duvide. Ele está aqui. O profeta disse, ele está aí junto de ti. Ele está do teu lado. Paulo disse isso, ele está junto contigo. Está na tua boca, está no teu coração. Se tu creres no teu coração, isso é, no teu íntimo, não apenas com uma análise mental, não, crê no teu íntimo, na tua alma, e tu confessares com a tua boca, será salvo. Aleluia. Vamos cantar aquele corinho ao chegar bem mais perto de Deus e vamos então orar. E também por você que está aí na internet, que está aí longe, né? Vi que a irmã lá de Uruguaiana estava pedindo oração por sua família. E creiam, cada pessoa, cada necessidade, né? Somente achegue-se à presença do Senhor e creiam agora, né? Tome a promessa de Deus para ti, porque tudo é possível, né? Não sei se depois, se foi anotado o pedido de oração, pode trazer, depois nós já vamos orar. Mas vamos cantar esse corinho e depois vamos estar orando pelos pedidos de oração, né? E orando para encerrar também. Mas tudo para Deus é possível, tudo para Deus é possível, crendo somente que Deus está presente, tudo para Deus é possível. Mas tudo para Deus é possível, tudo para Deus é possível, crendo somente que Deus está presente, tudo para Deus é possível.